Como estão as discussões envolvendo governo federal, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal em relação à regulação das redes sociais? Nós estamos prontos para avançarmos nessa questão? Para falar com a gente sobre esse assunto que a cada dia ganha mais relevância e importância, nós conversamos agora com o João Brandt, que é o secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. João Brandt, tudo bem? Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Boa tarde. Prazer falar com você, Cosmo, com a Ana Rosa e com os nossos espectadores aqui. João, nas últimas semanas tem esquentado aí a discussão sobre a regulação das redes sociais. Tem Supremo Tribunal Federal se manifestando, o governo e o Congresso também. João, você que está em Brasília, como é que está essa discussão? O que a gente pode esperar daqui para frente em relação à regulação das redes sociais? Olha, de fato está esquentando bastante. Acho que essa semana tem dois fatos que demonstram isso. Primeiro, a audiência pública que o Supremo Tribunal Federal fez sobre dois casos que estão ali. Vocês me desculpem a voz que está falhando no meio, para mostrar que a semana está intensa. A minha voz está aqui falhando um pouco. Mas dois casos importantes que estão no Supremo, que discutem a constitucionalidade de um artigo ali do Marco Civil da Internet, que é o artigo que trata da responsabilidade das plataformas. O que o artigo diz? As plataformas não são responsáveis por conteúdo de terceiros, com pouquíssimas exceções, que é direitos autorais e pornografia de vingança. Então, se elas não são responsáveis, a ideia desse artigo sempre foi uma questão de dizer assim, olha, se eu tornar as plataformas totalmente responsáveis pelo conteúdo, ela vai editorializar aquela plataforma, ela vai ficar removendo conteúdo a rodo, o que é verdade. O problema é que entre um oposto e outro oposto, a gente ficou sem meio do caminho, e as plataformas muitas vezes são omissas e são negligentes no cuidado com o interesse público. Então, houve um grande debate no STF sobre isso, muita participação, alguma polêmica, e o STF está colocando esse tema para discussão e talvez decida sobre ele no começo do segundo semestre. A outra questão é justamente o projeto de lei do Orlando Silva, 2630. Nessa semana o governo apresentou as contribuições e sua proposta, né, os seus elementos aí para a discussão do 2630, e acho que esse debate vai esquentar nas próximas semanas, porque basicamente nós estamos tentando dizer qual vai ser o marco inicial de regulação das plataformas no Brasil. A nossa leitura como governo é que nós precisamos ter um primeiro passo firme, interessante, no sentido de uma direção boa, uma direção que preserve direitos, preserve a liberdade de expressão, mas que consiga enfrentar os problemas que a gente tem hoje em cima da mesa, especialmente em relação ao racismo, a violência contra a mulher, a saúde pública, a temas que são, no fundo, danos individuais e coletivos, mas que interessam a toda a sociedade. O senhor Com certeza. Falando sobre esse pacto da sociedade, inclusive, o senhor esteve num evento da Unesco sobre internet e plataformas nesse último período, lendo uma carta do presidente Lula na ocasião, e onde tiveram também outras representações de outros países para fazer essa discussão sobre internet e plataformas. Qual que é a importância dessa articulação mundial para lidar com a responsabilidade das big techs, né? Que, na verdade, essas plataformas elas operam mundialmente. Então, qual a relevância de ocorrer eventos como esse, a importância desse evento que ocorreu em Paris? Eu acho que ele tem três pontos muito importantes. Primeiro é formulação, tentar discutir em comum saídas, né? Nós precisamos discutir saídas globais para um problema que é global. O segundo é a identificação de que o problema, ou talvez ele devesse ser o primeiro, de que o problema é sério, no sentido de que compartilhar leituras, perspectivas, diagnósticos sobre o problema. E acho que tudo isso é muito relevante, muito importante, que também seja feito no âmbito global. O terceiro, eu acho que é sinalizar para o futuro, é a compreensão de que não é só sobre formulações agora de imediato, mas que nós precisamos tratar essa discussão não sob o ponto de vista da tecnologia, mas sob o ponto de vista da democracia. E ela precisa ter a mesma estatura que a discussão do clima. Nós estamos falando de uma discussão tão relevante como a discussão de mudanças climáticas. Então, a proteção da democracia e a relação que ela tem com esse arranjo do ambiente digital, ele aparece ali muito forte, e acho que ele projeta uma agenda de peso aí para o futuro.
João, essa discussão ela é muito relevante, como eu falei, ganha cada vez mais destaque, relevância e importância, mas tem um agravante aí, porque as big techs, elas se recusam, por exemplo, a assinar um termo de compromisso com a verdade, a de controlar o que se é veiculado, o que é liberado para as pessoas de forma sem nenhum controle. E a gente vem vendo o quanto o discurso do ódio, de raiva, de perseguição, discriminação, vem crescendo nas redes. Nesse sentido, a regulação ela vem num bom momento, porque envolve vários setores da sociedade que clamam por isso. A gente passou, nos últimos 4 anos, uma briga constante, querendo exatamente que isso fosse sanado e cessado. E muito difícil, porque as big techs, aliás, se recusam a fazer isso. Como é que está o trabalho de convencimento, de fazer com que as big techs, as plataformas entendam essa importância, João? Olha, nós não queremos que as plataformas sejam donas da verdade, mas também não queremos que elas sejam cúmplices da mentira. As plataformas elas precisam cumprir o seu papel, que não é ficar definindo visão única sobre as coisas, mas também não é deixar que desinformação absurda, que afeta direitos coletivos especialmente, afeta a saúde pública, afeta muitas vezes a própria segurança das pessoas, esteja correndo solta, porque isso é um descompromisso. Então, é isso que a gente tem dito a elas. As plataformas, em parte, obviamente, elas têm ciência, e acho que tem plataformas que estão indo em caminhos melhores do que outras. Mas não nos parece que dê para fazer esse debate numa ideia só de colaboração. Por isso que é a questão de discutir uma nova legislação que trate não de conteúdos individuais das pessoas, não de ficar discutindo o que é verdade e o que é mentira sobre o conteúdo das pessoas, mas trate da postura das plataformas. O que o governo está interessado é em estabelecer regras para que as plataformas se comprometam mais com o interesse público. E é nessa direção que a gente está propondo contribuições ao projeto que está sendo relatado pelo Orlando Silva. Infelizmente, no debate público, quando se fala em regulação, muitas vezes se associa com censura, né? Esse é inclusive um lobby empresarial nesse sentido das big techs de mencionar um aspecto de censura nessa ação de regular os sistemas, as plataformas. Como que é possível administrar esse tabu e dissolver, quem sabe, essa ideia de censura em relação à regulação? Olha, eu acho que é justamente naquele caminho que eu estava falando. Não cabe ao governo dizer o que é verdade e o que é mentira. Não cabe a um órgão regulador dizer o que é verdade e o que é mentira. Isso, na nossa leitura, precisa caber às próprias plataformas em relação aos casos mais graves, elas têm condição de interpretar, as agências de checagem têm um papel, e a justiça, ao fim e ao cabo, é quem tem que trabalhar essas questões, especialmente quando há impacto e dano potencial. Mas cabe sim ao governo estabelecer essas regras para que as plataformas cumpram e se comprometam com o interesse público. Acho que é nessa direção que a gente tem que ir. Então, quando a gente propõe que haja regras para as plataformas, a gente está dizendo o seguinte: olha, vocês precisam assumir compromisso para enfrentar o problema do discurso de ódio, para apontar caminhos melhores para enfrentar a desinformação, para apontar como é que você protege a saúde pública, para enfrentar a questão do racismo. E você não será responsabilizada por um caso que eu acho que é racista e você acha que não é. Você será responsabilizada caso no conjunto da obra você não esteja fazendo o mínimo para proteger o interesse público. É nessa direção que eu aposto e que eu acho que esse debate ele precisa ser feito de forma aberta, porque é nessa direção que a gente precisa ir. Bom, quando você fala que esse debate tem que ser feito de forma aberta, a gente entende que o objetivo é envolver o máximo toda a sociedade civil, porque o tema é de interesse da população como um todo. Como é que está sendo essa discussão de envolver a sua plenitude, a sociedade civil como um todo, na discussão do projeto da regulação das mídias sociais, João? Olha, o projeto 2630, que é esse projeto que a gente está falando, está em discussão há 3 anos no Congresso. Então ele já tem um tanto de discussão que está acumulada aí até agora. Na discussão da proposta das contribuições do governo, nós não fizemos um processo aberto, simplesmente porque o calendário do Congresso não nos permitia. O governo precisava, ao mesmo tempo, se ajustar no momento de chegada e conseguir definir posição entre 9 ministérios e
tanto o presidente Lira como o relator Orlando Silva sinalizando que eles queriam apreciar o projeto, né? Queriam fazer a discussão do projeto logo. Então não adiantava a gente tentar fazer uma conversa nossa que ia demorar mais tempo e que não ia contribuir para um processo que está em pauta no Congresso Nacional. Nossa expectativa é que agora, a partir desse momento, haja sim uma abertura de um debate público que vai ser feito nos termos que o Congresso definir, mas que precisa conseguir contemplar as escutas, as discussões, as acomodações. O tema também já o fato dele estar em discussão há muito tempo faz com que as pessoas já tenham posições mais consolidadas. Isso facilita para a construção de soluções de compromisso. João, agora para encerrar nossa conversa, queria trazer à memória um fato que aconteceu há anos atrás, em 2009, aconteceu a Confecom, né, que é a Conferência Nacional da Comunicação, e que foi um momento muito importante para as políticas comunicacionais do nosso país. O governo tem já alguma discussão, tem algum encaminhamento, alguma ideia de que se algo parecido pode ser implementado nessa terceira gestão de Lula, para dialogar mais proximamente com a população, mais uma vez, sobre políticas comunicacionais? Olha, eu acho que sim, a gente vai estabelecer alguns ambientes de troca e de diálogo mais permanente sobre essa questão. Na minha cabeça, pelo menos, o melhor formato nesse momento não é de uma conferência. As conferências, eu vou ousar dizer uma coisa aqui, eu acho que as conferências elas têm a ver com um momento em que o debate público se dava de forma mais estendida. Você pensa que você passava um ano entre eleger delegados para etapas municipais, né, participar nas etapas municipais, eleger delegados para etapas estaduais, federal, e etc. Então, quando você precisa de um processo grande de mobilização e de diretrizes gerais para um tema, ela é muito importante. Acho que neste momento, para estes temas, nós precisamos conseguir avançar com diálogo, com participação, mas em respostas mais rápidas e com mais capacidade de, vamos dizer assim, construir saídas que permitam um impacto imediato na realidade. Nós estamos, infelizmente, o processo de esperar anos numa discussão para depois já um ano mais uma formulação de um projeto de lei para depois 4 anos de tramitação no Congresso, significam, vamos dizer assim, numa conta simples aqui, 6 anos que a gente não tem neste momento. Então, nós precisamos conseguir fazer as duas coisas, conseguir construir os projetos, as discussões de fôlego de um lado, mas também ter as discussões de respostas imediatas para problemas que são urgentes. Perfeito. Conversamos com o João Brant, que é secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. João, a gente segue acompanhando toda essa discussão, o encaminhamento do projeto no Legislativo, e a gente agradece a sua participação conosco aqui hoje. Bom, eu que agradeço a vocês o convite, a oportunidade de poder dialogar com os espectadores da TVT e os ouvintes. E vamos que vamos, estou sempre à disposição aqui para o diálogo com vocês. Abraço. Abraço. Tchau, tchau. Um abraço.